mandar uma mensagem de fé. Uma parte da Bíblia aí diz que Elias era um homem, um profeta, muito temente a Deus. E o que Deus mandava falar, ele falava e acontecia. E ele falou que por 3 anos e 6 meses não choveria sobre a terra. E a terra ficou sem chover por 3 anos e 6 meses. Diz a Bíblia. E o rei da autoridade máxima lá daquele momento lá perseguia ele para matá-lo. Então Deus falou com ele e disse assim: vai naquela seca, né, no deserto, você vai lá para um lugar perto do rio, um ribeiro que tinha lá. Vai lá e fique lá, beberás do ribeiro, e eu vou ordenar que os corvos te trazem pão e carne de manhã e pão e carne de noite. Então ele comia pão e carne de manhã e pão e carne de noite e bebia do ribeiro, estava muito satisfeito, né? Ali ele tinha sombra, água fresca e comida, alimento. Então, só que chegou um tempo que secou isso aí, e ele teve que sair dali. Muitas vezes na vida da gente, seca os ribeiros da vida. Seca. Quando a gente perde o emprego, quando a gente perde um ente querido da gente, né? Que a gente é obrigado a sair daquele lugar, né? A vida é transformada, né? E daí ele teve que ir para uma cidade, que ele era para ir numa cidade lá, diz que é Serepta, né? Uma cidade onde tinha uma viúva. Essa viúva era muito temente a Deus, mas ela estava perdendo a fé, porque ela já não tinha mais o que comer. Ela tinha pouca farinha, pouco óleo para fazer um bolo lá, ia morrer. E Deus mandou ele lá. E ele pegou, saiu daquele lugar onde ganhava pão e carne de manhã, pão e carne de noite, e tomava do ribeiro, uma seca, e foi caminhar naquele deserto. E chegou nessa cidade. E ali ele viu uma viúva. Avistou uma senhora juntando cavacos, e Deus falou: é essa aqui, essa aqui. E daí ele pediu para ela trazer uma água para ele beber. Ele tinha andado muitas léguas no calor do deserto, e ela foi buscar água. E daí ele disse assim para ela: me dá água e depois tu me faz um bolinho para mim comer, um alimento. E a viúva diz assim, que ela não tinha mais, ela só tinha um punhado de farinha e um pouquinho de óleo para fazer um bolo para ela e para o filho dela, e que ela ia comer e depois ia morrer. E ele falou assim, ó, ativou a fé dela. Disse: não, vai lá e faz um bolinho para mim e faz um para você e teu filho. E Deus falou para dizer para a senhora que é para levar na sua casa e hospedar a mim. E ela viu que ele era um profeta de Deus. Como ela era temente a Deus, ela levou aquele senhor, aquele homem ali, o homem na casa. E ali eles fizeram, ela fez um bolinho com aquela farinha, que é aquele pouquinho de óleo, fez um bolinho para o homem e fez para ela. E comeram, e ela descansou. No outro dia, ela foi lá olhar, tinha a mesma quantidade de farinha e a mesma quantidade de óleo. E isso foi por muitos e muitos dias. O milagre aconteceu. A multiplicação do alimento, né? Mas ainda tinha coisa para acontecer. Muitas vezes na vida da gente a gente coloca fatos que a gente não percebe. A gente tá imediato. No começo tu está sendo perseguido e depois tu estava no conforto daquela água fresquinha, daquele lugar onde que ganhava tudo, né?
E depois a gente daí estava em outra situação, ajudando uma senhora. Eu não sabia o que que era, por que que ele estava lá, né? E diz a Bíblia que aquela criança, o único filho daquela senhora, o único tesouro que ela tinha, aquela criança veio ficar doente. E adoeceu e veio a morrer, né? E a mulher se revoltou. Tinha ficado muitos e muitos dias na casa daquela senhora, aquele profeta, e o filho morreu. E ela falou para ele, com muita fé: o que vem hoje aqui na minha casa, ver minha fraqueza, minha pequeneza, minha iniquidade, e mataste o meu único filho, o meu único tesouro. E o profeta ficou muito comovido. Pegou aquela criança morta, levou no quarto, apresentou para Deus. Senhor, eu vim aqui nessa casa que o Senhor mandou, e agora morreste esse filho. Faz voltar de novo a alma vivente nessa criança. E diz que Deus ouviu o clamor do profeta. De repente era um teste para o profeta também, né? E Deus deu fôlego vivente de novo para a criança. E diz que ele levou a criança para a mãe e apresentou para a mãe. E a mãe ficou alegre, contente, e disse para ele: vejo que da tua boca saem verdades, né? Então, da passagem, perseguição do rei, do milagre do corvo trazer pão e carne de manhã e carne de tarde, do milagre da farinha e do óleo, não era o bastante. O mais importante dessa mensagem é que a mulher falou: da tua boca sai verdade. Amém? Um abençoado dia para vocês e que Deus abençoe todos os seus projetos e que tudo vai dar certo. Quando Deus permitir que a gente a gente tem que ficar atento ao chamado de Deus. Muitas vezes Deus quer uma coisa para você agora, nesse momento, né? Um chamado, né? Deus abençoe todas as pessoas, né? Proteja, dá livramento. Amém? Muito obrigado. Um bom dia a todos e fico na paz do Senhor. Obrigado.